do verso 1 até o verso 4. Obrigado, irmã Solange, tem nos auxiliado os irmãos, amigos, a encontrarem a passagem. Amém. Graças a Deus. Vamos ler. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, congregue-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Santo e bondoso Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, santa, gloriosa, majestosa. Após louvarmos e exaltarmos o Teu nome, com cânticos, com hinos, que edificam, que Te exalta, que nos edifica e que Te exalta, agora nós estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra é viva, ela é eficaz. Que ela possa penetrar no mais profundo do nosso coração nessa noite. E que ela possa encontrar a liberdade para fazer isso. E que o Teu Espírito Santo possibilite esse penetrar da Tua palavra. E que sejamos edificados, fortalecidos, orientados para vivermos os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida e através da nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Distrações. Esta semana aconteceu um fato que me deixou bastante triste, alarmado. Nós estávamos em casa, sentados, na hora do almoço. Eu estava terminando de almoçar. Foi na sexta-feira. E de repente a campainha é tocada. E a dona Cida, mais do que depressa, foi ver quem estava lá na frente. E quem estava lá era o Altieri. Altieri é o pedreiro que está construindo uma casa na frente de casa. E ele estava banhado de sangue. Seu braço, sua roupa, sua calça. E ele estava com um pano envolvendo o seu braço, branco, pálido, tremendo. Ele estava cortando um tijolo com uma esmerilhadeira. E de repente, algo aconteceu, que esta máquina pegou no seu braço. E ele gritou: pastor, me ajuda, me socorre. Eu, mais do que depressa, corremos, né, irmã Cida, Luciana, peguei a chave do carro, abri o portão, e ele: se sujar o carro, eu vou mandar lavar. Não se preocupe com isso. Coloquei o Altieri mais rápido dentro do carro, e ele apertando o braço, tremendo, levei até o asilo na emergência. E entrou logo, viram a gravidade do problema, e logo foi atendido. Fiquei lá esperando algumas notícias, depois o irmão Manolo, que estava lá atendendo de plantão, saiu e falou: pastor, é bem grave o que aconteceu com o braço dele, cortou muito. E de fato cortou, ele pegou 2 pontos por dentro e mais 8 pontos por fora.
ainda bem por Deus que não pegou nenhum tendão e nenhuma veia no braço. Mas ele perdeu muito sangue na obra, na roupa. A gente viu tanto de sangue na rua, em frente de casa, devido a este fato. E ele disse: pastor, há 20 anos que eu trabalho como pedreiro, isso nunca me aconteceu. E depois, conversando com a sua esposa que chegou, ela disse: pastor, ele está com a cabeça muito cheia a sua cabeça. E nós pensamos sobre distrações. Talvez visivelmente ele estava ali olhando para esta máquina, mas a sua cabeça, no momento que ele estava cortando, não estava ali. Estava distraída, estava longe. E de alguma maneira aconteceu esse acidente, esse incidente. Pouco tempo também, anos atrás, eu vi um voo duplo de parapente. Acho que foi em ano de 2013. Não sei se os irmãos lembram dessa reportagem, onde um instrutor de parapente, juntamente com um turista, salta no Rio de Janeiro com aquele instrumento, e a instrução que os coordenadores do voo tinham dado é que, ao saltar, ele fosse em direção à praia, porque aquele dia as nuvens estavam muito baixas. Então era perigoso ele entrar dentro da nuvem e se perder. E ao saltar com aquele turista, eles começaram a contemplar a beleza. O turista estava com um pau de selfie segurando. E de repente esse instrutor também pega o pau de selfie e começa a filmar eles ali naquelas alturas. E quando aquele instrutor deu por si, ele estava dentro da nuvem. Não enxergava nada. Tudo ficou branco. E ele começou então a rezar, a orar. E perguntou para aquele turista: você sabe nadar? Porque eu não sei aonde eu estou. Nós estamos perdidos aqui. E ele começou então a passar aqueles momentos de angústia, até que conseguiu sair da nuvem. Ele foi parar 5 quilômetros do local aonde eles deveriam pousar. E ele, ao descer no chão, ele falou para o turista: nós nascemos de novo. Tudo por causa de uma distração. Ele distraiu e não se deu por si de que já estava dentro da nuvem. Talvez, querido, você já colheu fruto, talvez no seu trabalho, na sua família, por alguns momentos de distração sua, aonde algo aconteceu que lhe custou caro, ou você soube de alguém que distraiu e também colheu caro por essa distração. Quando nós distraímos, nós perdemos completamente a direção, nós perdemos a referência e nós perdemos o propósito pelo qual estamos ou depositamos ou fizemos. E é interessante que esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra para nós os perigos das distrações. Este livro, o livro de Neemias, ele leva o nome do seu personagem principal. O personagem principal desse livro é Neemias. E Neemias, ele está sendo usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Era um tempo de reconstrução, mas, sobretudo, um tempo de restauração. Era um tempo de restauração da vida religiosa do povo de Deus. Eles haviam vindo, ainda não, estavam voltando do cativeiro, e estavam reconstruindo
O templo já havia sido reconstruído por Esdras. Agora, Neemias está reconstruindo os muros. E nesse tempo de restauração, nesse tempo de reconstrução, mais uma vez, nós encontramos aqui o poder do Senhor. O poder do Senhor de restaurar. Você crê nesse poder do Senhor? Você plenamente crê de que Deus é um Deus que restaura. Ele tem esse poder. Ele é o Deus restaurador. Então, Neemias, ao reconstruir o muro, ele está dentro de um propósito maior. O propósito do Senhor. Mas, escute bem, quando nós falamos, meus irmãos, de propósitos de Deus, quando nós falamos de cumprir a vontade de Deus, quando nós falamos de glorificar a Deus, ou quando nós falamos de dar passos em direção a Deus, você não se levanta sozinho. Nós estamos no início do ano e eu quero crer, e eu creio que todos vocês, na passagem de ano, colocou para a sua vida alguns propósitos em relação a Deus. Mas eu quero te dizer hoje à noite de que você não se levantou sozinho nesses propósitos. Com certeza levantou com vocês opositores ao seu propósito. Levantou juntamente com vocês inimigos que têm como objetivo frustrar e distrair você do propósito que Deus colocou no seu coração. Abra comigo o capítulo 2 de Neemias, verso 10. Aí mesmo em Neemias, volta a sua Bíblia, capítulo 2, 10. Veja o que diz, Sidney, a palavra do Senhor. Neemias 2, 10. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Note que Deus diz que desagradou extremamente. Meus irmãos, quando nós estamos nos aproximando de Deus, ou quando nós estamos a serviço do Senhor, disposto a servir e a cumprir a vontade do Senhor, vai haver desagrados. Vai ter, talvez, pessoas, o inimigo, Satanás, vai desagradar desse seu propósito. Veja comigo o versículo 2, verso 19, aí mesmo. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Note que os inimigos de Neemias zombaram e desprezaram o propósito que Deus havia colocado no coração de Neemias. Olha que coisa! Olha que coisa! Muitas vezes nós encontramos pessoas que zombam e desprezam aquilo que Deus colocou em nosso coração para fazer. E tudo isso nós devemos enfrentar como distrações. Distrações para que você não viva o extraordinário de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus para a sua vida. Então, eu tenho por certo que logo nas primeiras horas de janeiro você já enfrentou isso. Alguém? Logo quando você entrou no ano novo, você entrou com o seu coração, esse ano, e talvez lá para 1h30 da manhã, naquela mesma noite, ou no outro dia, 6 da manhã,
alguma coisa aconteceu para roubar, para distrair, para tirar o seu foco daquilo que você havia colocado no coração. Os inimigos de Neemias tinham esse propósito. E qual foram o mecanismo que esses homens usaram? Eles vão usar convites, eles vão usar intimidações e distrações. E é interessante que agora estamos caminhando para o final do livro. Neemias já havia construído, ele vai dizer que ele já havia reparado a maior parte do muro. E agora esses homens até então estavam focando na obra de reconstrução do muro. Mas agora eles começam a focar na vida do próprio Neemias. Eles querem tirar a vida de Neemias. Então, essa é a parte negativa do livro. São as distrações, são aquilo que quer te tirar do propósito. Mas há neste livro também as partes positivas. As partes positivas são as respostas que Neemias deu às distrações dos seus inimigos. E a parte positiva maravilhosa é a conclusão da obra, porque a obra vai ser concluída com distrações, com perseguição ou sem perseguição, ela foi concluída. E o que houve da parte de Neemias? Perseverança, percepção espiritual e, sobretudo, a ação de Deus. A ação de Deus, capacitando, encorajando, se fazendo presente na vida de Neemias, para que ele não enfraquecesse as suas mãos. Então, hoje à noite, eu quero dar aos irmãos alguns convites que estes homens fizeram e qual foi a maneira que Neemias reagiu a esses convites, a estas distrações. Perfeito? Primeiramente, nós vamos ver os convites. Como eu já disse, a obra estava quase para ser terminada. As fendas do muro que os exércitos babilônicos haviam feito já estavam reparadas, estavam restauradas, já estavam levantadas. Neemias vai dizer que só faltam as portas dos portais para ser colocadas. E mesmo assim, com a obra quase concluída, os inimigos dele não desistem. Eles não se dão por vencidos. É interessante isso, né? Isso fala tanto a nós, né? Que fique atento. Eles não se dão por vencidos. Versículo 2 vai dizer assim: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, é o convite. Congrega-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentaram, vão fazer-me mal. Esse vale de Ono possivelmente ficava entre Judá e Samaria. Era um lugar neutro, eles querem tirar Neemias dali e levá-lo para um lugar neutro. E eles estão dizendo para Neemias, vamos nos encontrar. Mas Neemias percebeu. Neemias percebeu que a proposta deste encontro era uma armadilha. Esse vem, congreguemo-nos, eles tinham como objetivo tirar a vida de Neemias. E Neemias vai dizer que por 4 vezes eles fizeram este convite. Vem, vem, vem. E Neemias vai dizer que por 4 vezes também ele deu a mesma resposta. E qual foi a resposta de Neemias a este convite? Verso 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Convicção. Nós encontramos aqui Neemias com uma
convicção de que a obra que ele estava fazendo era uma grande obra. Era grandiosa. Mas não só a obra era grandiosa, os resultados que ela traria para Israel também era grandioso. No coração de Neemias, ele tem aquele trabalho como algo importante. Ele tem no seu coração uma convicção de que ele está realizando um grande projeto de Deus. E ele diz: faço uma grande. A obra era grande não porque ele estava fazendo. A obra era grande porque era a obra do Senhor. O Senhor havia colocado no seu coração essa obra enquanto ele estava em Suzã, na Pérsia. E essa obra ia trazer e trouxe segurança para o povo. Essa obra iria trazer, ia reparar a vida religiosa do povo. Essa obra ia trazer brio. Sabe o que significa brio? Sentimento de honra para aqueles judeus que estavam voltando. Sentimento de dignidade, de valor. Então ele disse: eu faço uma grande obra. Meus amados irmãos, como isso é relevante para nós. Aquilo que Deus colocou no seu coração também é uma grande obra. E a palavra de Deus vem nos dizer hoje que nós devemos cuidar daquilo que Deus colocou em nosso coração. Porque a grande obra não estava somente na reconstrução do muro. A grande obra também estava sendo feita na vida de Neemias. Porque enquanto ele estava ali a serviço do Senhor, Deus estava trabalhando no seu coração. Deus estava trabalhando na sua vida. Então, meu querido, a obra que Deus quer realizar primeiramente em você, os propósitos que Deus colocou no seu coração, tem como objetivo trabalhar primeiramente em você. Mas, obviamente, através de você. Então, a lição que nós tiramos desses convites é que nós devemos tomar cuidado com os convites insistentes. Convites esses que têm como objetivo roubar o que Deus colocou no seu coração. Seja pessoal, seja para a obra de Deus, seja para a sua família, seja em qualquer área. Fique atento. Não se distraia com os convites. São distrações. Faço uma grande obra. Tenha certeza disso. Porque Deus não coloca coisa pequena no nosso coração para fazer. Se Ele colocou algo no seu coração para realizar, ou algum propósito que você tem para a sua família, para a sua vida, é grande e terá grandes resultados para a glória do Senhor. Ele diz: não posso descer. Por que ele não poderia descer? Porque ao descer ele iria se desviar dos propósitos. Ao descer não haveria resultados. Então fica firme em nome de Jesus. Fica firme. O nosso Senhor Deus, Jesus, ele ficou firme em seus propósitos. Vamos olhar para ele. Quando ele começa o seu ministério, primeiramente ele foi tentado por Satanás. Tantos convites Satanás fez a ele para desviar do foco e do propósito que o Pai havia colocado no seu coração. Até Pedro, Senhor Jesus disse para ele: Pedro, eu vou para Jerusalém para me entregar, eu vou sofrer, eu vou morrer. Pedro olhou para ele: Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. Foi ou não foi? E Jesus olhou para Pedro: apartai-vos de mim, ou arredai-vos de mim, Satanás. São convites. Convites que têm como objetivo se distrair. Convites que têm como objetivo roubar o que Deus colocou no seu coração. Fique firme em nome de Jesus. Segundo, primeiro, convites. Segundo,
intimidações. Versículo 5, versículos ao 7. Então Sambalate, ainda pela quinta vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrita: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro, e tu te farás reis dele segundo estas palavras. E que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá, e de modo que o rei o ouvirá. Segundo estas palavras, ao outro convite: vem, pois agora, e consultemos juntamente. Aqui nós vemos uma intimidação. E essa intimidação, ela vem através de uma carta aberta. O que significa uma carta aberta? Uma carta onde todos poderiam ver o seu conteúdo, o que estava escrito lá. E essa carta, Sambalate, Tobias e Gesem estava usando para acusar Neemias de rebelião. Por quê? Porque eles estão voltando. Zorobabel voltou. Depois veio Esdras. Agora veio Neemias saindo da Babilônia para Judá ou para Israel. Os judeus ainda estavam sob o domínio do Império Persa. Quem ainda é rei sobre Israel ou sobre Judá é o rei Artaxerxes. Neemias está aqui reconstruindo o muro de Jerusalém, porque ele foi permitido pelo rei Artaxerxes estar aqui. A palavra de Deus, no capítulo 1, vocês podem ler em casa, a palavra de Deus diz que Neemias se entristeceu. Ele orou e jejuou ao Senhor, para que Deus trabalhasse no coração do rei. E de uma forma extraordinária, Deus trabalha no coração do rei Artaxerxes e dispensa Neemias. Neemias era o copeiro do rei. Mas dispensa Neemias para essa missão, dando a Neemias um período de retorno. Você vai, mas eu quero saber quando você vai voltar. Quem que moveu o coração do rei? Foi o Senhor. Senhor que moveu o coração do rei Artaxerxes. Queridos, há poder no Senhor quando nós oramos e jejuamos, no agir do Senhor, no trabalhar do Senhor. Deus trabalhou no coração desse homem, para a glória do Senhor. Essa carta então estava acusando Neemias. E o que essa carta dizia? Que o povo estava fortalecendo a cidade para fazer Neemias rei. E que Neemias havia contratado profetas para pregar e declarar que Neemias seria rei em Judá, em Jerusalém. Isso, além de ser uma rebelião, é uma conspiração contra o rei pérsico. E por essa razão, então, eles convidam Neemias: venha estar conosco para nós conversarmos sobre isso. Vem, juntemo-nos, consultemo-nos. Vem. Mas, mais uma vez, eles estavam com outros intentos para com Neemias. E qual foi a resposta de Neemias? Veja o versículo 8. Qual foi o agir de Neemias? Versículo 8. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Neemias vai dizer: isso aí é mentira. Isso aí é invenção. Meus amados irmãos, desde que o mundo é mundo, essa sempre foi a tática de Satanás e do nosso inimigo. Mentira e ilusão.
Agora, primeiramente, eles estavam com o objetivo de intimidar Neemias, causar medo, amedrontar. Eles estavam buscando meios de querer acusar Neemias, culpar Neemias, para que Neemias então abandonasse ou viesse até eles e saísse da presença de Deus e do propósito de Deus. Mas, em segundo lugar, essa é a ação de Satanás. Muitas vezes mostrar para nós que há satisfação fora da vontade de Deus. De que você saindo da vontade de Deus ou do propósito de Deus, dos planos de Deus, de que vai haver alegria. De certa forma, muitas vezes o nosso inimigo quer que nós acreditemos de que Deus não é tão bom assim para conosco. Não é verdade? Foi isso que ele fez com Eva. Ele levou Eva a acreditar de que Deus estava privando eles de algumas coisas boas que eles não iriam experimentar se eles não comessem ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. Meus irmãos, qual foi a reação de Neemias? Qual foi a reação dele diante dessa intimidação? Veja o versículo 9 comigo. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Meus amados irmãos, Neemias ora ao Senhor Todo-Poderoso. Ele ora ao Senhor e diz: Senhor, dá-me forças. Senhor, não me deixe largar. Não me deixe largar. Senhor, não me deixe desanimar. Mas fortalece. Restaura as minhas forças. Querido, é o que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Deus tem colocado coisas extraordinárias no nosso coração para realizarmos para Ele e em nós. E sempre nós precisamos orar como Neemias: Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, me dá força para continuar. Sabe o que Neemias está dizendo aqui com essa oração? Ele está reconhecendo que as suas forças são limitadas, mas que ele serve um Deus que é onipotente. Ele serve um Deus que tem todo o poder e todas as forças para lhe otorgar força para continuar. E conforme você lê o livro, as mãos de Neemias estavam cada dia mais fortes, realizando a obra do Senhor. Então, diante das intimidações que muitas vezes vêm sobre nós, queridos, nós devemos fortalecer o nosso coração no Senhor. Devemos fortalecer a nossa vida diante do Senhor. Porque uma vez que o nosso coração está fortalecido, inevitavelmente as nossas mãos segurará com mais firmeza aquilo que Deus entregou para nós realizarmos para Ele. Abra sua Bíblia no Salmo 24, 17. Salmos 27, 14. Salmos 27, 14. Me perdoe. Salmos 27, 14. Salmos 27, 14. Veja o que o salmista diz. Ele vai dizer: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É o Senhor que fortalece o nosso coração.
diante das intimidações que muitas vezes pode vir por tantas fontes, desse mundo, de uma pessoa, do nosso adversário, nós devemos estar constantemente: Senhor, fortalece o meu coração. Anima o meu coração, Senhor. Fortalece as minhas mãos para continuar realizando o propósito que o Senhor depositou em meu coração. E ultimamente, eles usaram convites, eles usaram intimidações, mas eles vão usar artifícios religiosos. Veja o versículo 10 comigo, volta a sua Bíblia, para Neemias capítulo 6, verso 10. Neemias capítulo 6, verso 10. Vai dizer assim, quantos estão comigo? Amém? Neemias 6,10 vai dizer: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos, outro convite, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Meus irmãos, que convite, hein? Que convite. Aparentemente, irmãos, um bom convite. Aparentemente, um convite para aquele que quer salvar a sua vida, para aquele que acaba de saber que estão vindo para tirar a sua vida. E agora chega um convite desse para se esconder no templo e fechar a porta do templo. Quem ousaria entrar no templo? É aí que está a grande questão. Quem ousaria entrar no templo? Porque só quem podia entrar no templo eram os sacerdotes. Nem Neemias podia entrar no templo. Quando você vai para Números 18, vamos até lá. Números 18, capítulo 6 a 7. Números 18, de 6 a 7. Números, capítulo 18, versículo 6 e versículo 7. Deus está falando a Abraão, falando a Moisés, sobre o ofício sacerdotal. E aqui no capítulo 18, versículos 6 e 7, ele fala algo extraordinário sobre quem pode entrar no templo. Ele vai dizer no versículo 6, e eu, eis que tenho tomado vossos filhos, vossos irmãos, os levitas do meio dos filhos de Israel, são dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo o que é do altar, e a tudo o que está dentro do véu, nisso servireis. E eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial. E o estranho que se chegar, o que acontece? Morrerá. Eles estavam, de alguma forma, levando Neemias a cometer duas coisas inapropriadas. Primeiramente, eles queriam levar Neemias a mostrar covardia. Se esconda. E em segundo lugar, desobedecer à lei de Moisés. Se ele entrasse, ele seria executado. Interessante que eles estão usando aquilo que Deus instituiu para os seus maus intentos. Eles estão usando o conhecimento que eles têm de Deus e da palavra e das Escrituras para alcançar os seus intentos.
Mas, mais uma vez, irmãos, Neemias percebeu que os seus inimigos estavam tramando alguma coisa para usar contra ele. Versículo 11, versículo 13 a 13 do capítulo 6. Versículo 11 diz: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Verso 12. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse, pecasse, para que tivessem alguma coisa para me infamarem, e assim me vituperar. Eles queriam levar Neemias ao descrédito, uma vez que ele entrasse dentro do templo. Mas é interessante a resposta de Neemias. Neemias vai dizer, um homem como eu. Ele não está se exaltando, se glorificando aqui, mas ele está sendo resoluto como líder em declarar um homem como eu. Ele está dizendo, eu nunca me esconderia dessa maneira. Neemias está usando bravura aqui. Neemias está usando coragem aqui. Ele está usando, ele está tendo uma intrepidez. O que isso mostra? De que ele estava pronto a lutar. Isso mostra que ele não somente estava pronto a lutar pelo propósito que Deus colocou no seu coração, mas ele estava também pronto a morrer se fosse preciso. Mas fugir, retroceder, correr, me esconder, jamais. Meu irmão, você está pronto a lutar pelo ideal que Deus colocou no seu coração? Você está pronto a renunciar oportunidades que vão oferecer para você, pensamentos que irão vir no seu coração, para fazer com que você desista? Esta bravura de Neemias, para defender aquilo que Deus colocou no seu coração, deve te inspirar. Nada deve fazer com que você abra mão. Nada deve fazer com que você desista. Ele rejeita corajosamente a sugestão intimidadora deles. Essa é a primeira lição. E a segunda lição é que Neemias conhecia a palavra. Ah, queridos, quando eles disseram, vamos entrar na casa do Senhor, ele conhecia. Queridos, os artifícios religiosos, as intimidações, os convites, as distrações que chegam até mim e você, elas serão refutadas à maneira como nós conhecemos a palavra. A maneira como nós nos dedicamos à palavra. A maneira como nós temos tirado tempo para a palavra. Você pode ter propósito no seu coração e Deus colocou algo. Mas se você se distanciar da palavra, você não vai ter a percepção e a vigilância espiritual para perceber que aquilo não vem de Deus. Que aquilo tem como objetivo te distrair. Que aquilo tem como objetivo tirar da vontade de Deus. Neemias conhecia a palavra. Neemias conhecia aquilo que Moisés havia escrito. Qual a lição então? Cresçamos, conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Que esse ano seja um ano de crescimento, porque os propósitos espirituais que Deus colocou em sua vida devem caminhar com a palavra, devem caminhar com a oração e com a palavra de Deus no seu coração. Eu fico olhando também, quando nós falamos de bravura, nós olhamos para o que Deus falou para Josué.
Deus disse: não te ordenei eu? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus é contigo e estará com você por onde quer que você andar. Que essa bravura, que esse conhecimento da palavra cresça abundantemente em nosso coração. Porque muitas coisas chegarão a nós tendo aparência religiosa e boa e espiritual, mas pode ser distrações para te tirar da vontade do Senhor. Quero concluir dizendo que Neemias entrega os seus opositores na mão do Senhor. Ele vai dizer: Senhor, cuida de Sambalate, cuida de Tobias, cuida de Gesem. E com a ajuda do Senhor, ele termina a obra de reconstrução. Último versículo hoje à noite, 14:15 aí de Neemias 6. Verso 14, ele entrega: lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Verso 15. Acabou-se, pois, o muro ao 25 do mês de Eliú, em 52 dias. O mês de Eliú, possivelmente entre setembro e outubro, a obra terminou em 50 dias. Menos de 6 meses. E o mais fantástico disso, deixando envergonhados os seus inimigos. Eles reconheceram, os inimigos reconheceram de que Deus havia trabalhado em favor de Neemias. Veja o versículo 16. E sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam ao redor de nós temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Quem pode dizer amém? Amém. Ou seja, aqueles que intimidavam, aqueles que amedrontavam, acabaram abatidos e atemorizados. Essa é a obra do Senhor. Esse é o trabalhar do Senhor. Quando nós nos revestimos e dependemos do Senhor, quando nós realmente reconhecemos de que o Senhor é conosco, buscamos a sua face, a sua palavra, quando nós buscamos discernimento espiritual, o Senhor nos ajuda a vencer. E venceremos para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Que esse ano seja um ano onde você reconheça que não é você que faz. Em certo sentido. Mas é Deus que faz. É Deus que vai fazer através de você. Então, entregue a Deus, é Ele que capacita, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá discernimento espiritual. Distrações virão, e eu creio que já tem vindo para a sua vida. Mas você precisa manter-se confiante no Senhor. Se Deus é por nós, que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Quero convidar o nosso irmão Lucas. Fique em pé comigo. Gostaria de orar com os irmãos. Talvez esta mensagem foi oportuna para alguns corações hoje à noite. E eu creio que sim, porque Deus, quando Ele coloca algo em nosso coração, é porque Ele já conhece o coração daqueles que precisam ouvir esta palavra. E você talvez esteja aqui, eu quero te encorajar, mais uma vez, a entregar os propósitos do Senhor, que Ele colocou no seu coração aos pés de Jesus, para que Ele te dê força, para que Ele te capacite, para que Ele te mantenha firme, para que Ele te dê discernimento espiritual, porque distrações vão vir, e já tem vindo, eu creio. Mas hoje à noite eu quero
desafiar você a renovar esses propósitos. E além de renovar, entregar mais uma vez. Eu creio que você já tem entregue, mas entregar mais uma vez aos pés de Jesus Cristo. Alguém assim? Levante a sua mão. Amém? Amém. Amém. Glória. Amém. 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 Mais algum irmão? Oh, pastor, Deus colocou tantas coisas no meu coração, mas está sendo tão difícil. Está sendo tão difícil. Começando dentro da minha casa, no meu lar, tem sido tão difícil a cumprir esses propósitos do Senhor. Mas hoje essa mensagem falou no meu coração e eu quero entregar, eu quero renovar esses propósitos. As distrações têm vindo, mas eu quero continuar, Alguém mais? Amém, 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 querido, amém, minha irmã, amém. Alguém hoje, pastor, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso do perdão do Senhor. Eu reconheço que o propósito maior que o Senhor tem para a minha vida é que a minha vida seja entregue a Jesus Cristo. Porque Ele morreu por mim, Ele pagou um preço por mim, Ele derramou o sangue dEle por mim. E hoje à noite eu quero começar este ano tendo Jesus Cristo como meu Salvador pessoal e como aquele que tem um propósito maior de glória, que tem um propósito de vida eterna para mim. E eu quero viver isso. E tem acontecido tantas coisas na minha vida que tem me tirado desse propósito. Mas eu quero renovar, eu quero me achegar a Cristo, eu quero receber Cristo hoje. Alguém assim? Amém. Glória a Deus. Amém. Você está recebendo Jesus como seu Salvador pessoal? Levante a mão mais uma vez. Eu quero. Amém. Graças a Deus. Há mais alguém assim? Eu quero receber Jesus. Eu quero esse propósito maior de salvação que o Senhor tem para mim. Esse propósito maior de ter os meus pecados perdoados. De ter o meu nome escrito no livro da vida. Alguém assim? Soberano, eterno e bondoso Deus. Essa pessoa que levantou a sua mão. Ó Deus, o Senhor conhece. Deus, torne essa decisão vívida neste coração. Ajuda ela a caminhar contigo este ano. A experimentar o poder grandioso do Senhor. No perdão de pecados. De nos fazer uma nova criatura. E de nos adotar como filhos de adoção. Por adoção. Abençoe esta vida, Senhor. Fortaleça. Ajuda-nos a caminhar com ela. Para que ela cresça e desenvolva na fé. Obrigado por cada irmão que levantou a sua mão hoje à noite. Propósitos, creio, que há no coração de cada um deles. Hoje à noite eles estão renovando esses propósitos, entregando nas mãos do Senhor. Dê força, dê poder, dê ousadia, dê sabedoria, percepção espiritual, firmeza, vigilância, para que eles possam continuar resolutos como Neemias, encorajados pelo poder do Senhor, a viver este propósito do Senhor em sua vida, em suas vidas e através das suas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de dar um abraço na Vera. Cá, ela levantou a sua mão. De Jesus Cristo. Recitemos nossa divisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.